Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa quinta-feira, 18 de abril. Hoje tem Botafogo, a partir das 21h30 no estádio Newton Santos, diante da equipe do Atlético Goianiense pelo Brasileirão, o Glorioso vai a campo em busca de um resultado positivo. A primeira vitória sob o comando de Arthur Jorge. E 3 pontos nesse momento vão ser muito importantes, claro. Afinal, você pode seguir desenvolvendo o trabalho do treinador num ambiente leve, positivo, de confiança. E isso sempre ajuda. Mas se liga, apesar de hoje ter jogo, também tem treinamento. Na manhã de hoje tem treinamento. Pois é, novidade instituída pelo técnico, segundo Gilmar Machado, e a gente vai comentar isso aqui. Além disso, quero trazer outros destaques, como o mercado da bola, mais um atleta tendo essa saída confirmada do Glorioso. Pedro Henrique, por exemplo, não vai chegar, a gente vai falar também sobre isso. Quero destacar falas de Alessandro Brito sobre essa sequência de jogos aqui no Rio de Janeiro, como isso pode ajudar. E além disso, a visão do Red Scout do Botafogo sobre a nossa zaga. Como a mudança de esquema pode estar impactando na performance desses zagueiros que foram contratados. Vale destacar ainda a busca do Botafogo por um team manager e também o julgamento do John Textor 1-2, que vai acontecer nessa quinta. John Textor vai acompanhar virtualmente e corre risco de sofrer uma punição gravíssima. Vamos trocar uma ideia sobre tudo isso, só que antes de mais nada eu te convido por gentileza a deixar o seu like, a se inscrever aqui no canal. Nós estamos com 44.835 inscritos, estamos caminhando rumo aos 45 e claro, eu espero que você possa nos ajudar a chegar lá. Até dia 20 de abril, diga-se, é o prazo para a gente poder bater essa meta. Com a ajuda de vocês a gente vai conseguir. Sempre destacando a programação do dia, além desse Radar Alvinegro, a gente vai ter o Fala Fogão Shorts, aquele vídeo curtinho para uma rápida atualização. Até ali umas 11h30, 11h40 da manhã, depois a partir de 1h05 da tarde. Tradicional live da hora do almoço, você é meu convidado. 18 horas, Radar Alvinegro, segunda edição. E depois pós-jogo, só que o pós-jogo já acontece nessa sexta, na madrugada dessa sexta. A partida vai terminar ali por volta de 11h30 da noite e até chegar em casa, irmão, 00h40, 00h45. Então quando for 1 da manhã eu vou estar ao vivo aqui. Quem tiver acordado, por gentileza, chega mais no Fala Fogão para a gente poder trocar aquela ideia. Espero um pós-jogo de vitória, não é verdade? 3 derrotas seguidas já deu, vamos vencer, Botafogo. Dito isso, vamos em frente, vamos começar falando aqui sobre o julgamento do John Textor, um dos julgamentos que ele vai passar no STJD. O John Textor, por conta daquelas declarações que ele deu lá naquela partida contra o Palmeiras ainda no ano passado, ele vai ser julgado hoje. Pois é, demorou pra caramba, né? Mas vai acontecer esse julgamento hoje. Ele vai acompanhar virtualmente, conforme eu disse, e ele corre o risco de sofrer uma punição de até 1 ano. E olha, de verdade, considerando todo o cenário, o mais provável é esse mesmo, que o John Textor receba uma punição bem severa. É um dos julgamentos que ele vai ter. Ainda vai ter a questão lá do Palmeiras. O Palmeiras também acionou, né, o Textor em relação às declarações envolvendo o nome da instituição. Mesmo que o Textor não tenha acusado o Palmeiras, é bom que se diga. Mas ainda assim a Leila Pereira lá decidiu avançar nessa direção. Tem o próprio STJD que quer receber as provas, mas o Textor disse que não vai entregar as provas. Na verdade ele entregou para a Polícia Civil, mas não quer entregar para o STJD. Então ele vai ser julgado por todos os lados. E a chance maior é que a gente tenha uma punição bem considerável assim. O que pode acontecer se o Textor for punido? Bom, para começo de conversa, ele não pode ir aos jogos, ele não pode estar no CT Lonier quando estiver acontecendo um treinamento, ele não pode participar de questões administrativas aqui no Brasil. Nada impede, claro, que virtualmente ele acabe tendo esse contato com as pessoas, né, fazendo o que precisa ser feito. O que é o normal, né? O normal é o Textor estar longe do Brasil, não aqui constantemente. Mas ainda assim você pode ter um impacto, né? Você pode realmente ter um impacto. Agora, se o STJD quiser depois levar essa punição à FIFA, não a de hoje especificamente, né? Mas falando do julgamento ali da questão de apresentar ou não as provas e tal, se quiser levar à FIFA e a FIFA considerar o pedido, aí ele pode ser punido de forma global. E aí realmente o buraco é muito mais embaixo. A gente vai acompanhar o desdobramento desse caso. De repente, aí no Radar Alvinegro, segunda edição, a gente já consegue trazer alguma informação a mais sobre isso. Agora, falando de busca pelo Team Manager, pois é, agora não é diretor de futebol, segundo já é o Team Manager, que acaba tendo ali atribuições, responsabilidades que vão na mesma linha. Pode ter uma coisinha a mais, uma coisinha a menos, é verdade. Vai defender das atribuições de responsabilidade do cargo, né, que vai ser instituído ali pela SAF Botafogo. Mas a gente está precisando desse profissional. Independente de ser team manager ou diretor de futebol, precisamos. Mais de um mês sem um diretor de futebol. E é um papel muito importante dentro
do futebol, né? Dentro do Botafogo. Por quê? Esse caso, por exemplo, dos vazamentos. Você sabe que está tendo vazamento, já dá para a gente cravar isso, né? O GE está conseguindo falar da provável escalação, os testes realizados, de uma forma tão precisa que nitidamente essas informações estão sendo vazadas. E por que estão sendo vazadas? Por quem estão sendo vazadas? Questão importante. Na época do Castro, por exemplo, não tinha nada disso. O Castro tinha grande responsabilidade em relação a isso, mas também o Mazuco, que era o diretor de futebol à época, ajudava na blindagem para isso não sair. E hoje, meu irmão, hoje está vazando por todos os lados. A verdade é essa, está vazando por todos os lados. Então o diretor de futebol também tem essa atribuição de auxiliar dentro do dia a dia do clube para que a gente possa ter uma blindagem dessas informações. O treinador Arthur Jorge faz o trabalho dele, mas todo mundo está sabendo o que está acontecendo. Nesse começo de temporada, a Vera nem chega a ser tão problemático, mas e quando você tiver um jogo decisivo? E quando você quiser fazer algum mistério? E aí o GE traz, na véspera do jogo, 2 dias antes do jogo, tudo que está acontecendo. Tá entendendo? São pequenos detalhes, cara. E todos os clubes fazem isso, tá? Blindar treinamento, esconder ali, fazer um mistério, porque faz parte do jogo, faz parte da estratégia para você tentar ludibriar o seu adversário, seja ele quem for. Eu, pelo menos, penso dessa maneira. Não é determinante para o resultado que vai acontecer, mas acaba sendo uma arma a mais, essa é a grande verdade. Então a gente precisa contratar esse profissional o quanto antes. Agora, falando de quem está à frente desse departamento no Botafogo, o Alessandro Brito, o Head Scout do Glorioso deu algumas declarações, tá? E, por exemplo, a Rádio Itatiaia, ele falou em relação aos zagueiros do Botafogo. Qual é a visão que hoje internamente se tem dessa situação da nossa zaga? E, claro, publicamente ele defendeu os atletas. Era de se esperar. Ele disse o seguinte, o Alessandro Brito, abre aspas, estamos em adaptação ao sistema, estamos tomando um número excessivo de gols, isso é um fato. O Arthur e nós, como clube, entendemos que é uma conexão geral de todas as áreas. O fato de tomar gol não é só a defesa que está frágil, é uma questão de ajustes. Temos zagueiros experientes, zagueiros que atendem às expectativas do clube. Estamos atentos ao mercado, mas não é uma carência. Vamos trabalhar para resgatar nossa melhor performance. Tá aqui, palavras do Alessandro Brito destacando que confia nos atletas, não é uma carência, o que, claro, vai no sentido completamente distinto do que a torcida tem observado e, na verdade, até do que o próprio John Textor aí percebeu. Ele ficou bem satisfeito com o desempenho da nossa zaga diante do Júnior Barranquilla, quando esteve no Newton Santos acompanhando o confronto pela Copa Libertadores. E a gente deve ter, sim, novidades em relação à zaga, mas para o meio do ano. Inclusive, teve matéria ontem falando sobre isso, que o Botafogo vai atrás de zagueiro. O próprio nome do Pedro Henrique, que não vai fechar com o Botafogo, diga-se. Bom destacar isso aqui, ele vai para o Red Bull Bragantino, você vê como é que são as coisas. Red Bull Bragantino estava correndo por fora, tinha o Atlético Mineiro, tinha o Botafogo, mas o Botafogo e o Atlético Mineiro, pelo que parece, não avançaram efetivamente, porque o Atlético Paranaense tentou uma troca pelo Gemerson, o Atlético disse que não, o Gemerson não ia sair, e aí quem levou a melhor nessa história foi o Red Bull Bragantino. Então o Botafogo não deve contratar ninguém até amanhã para a zaga e vai ficar só para o meio do ano. E o Alessandro Brito, claro, quando ele vem a público falar sobre isso, ele está dando aquela moral para os atletas. E não dá para esperar nada diferente. A verdade é essa. Se tu é um dirigente do Botafogo, tu vai dar uma entrevista dizendo, a nossa zaga tá uma bosta, a gente tá tomando gol pra caramba, tudo bem que não é só culpa deles, tem todo um sistema, mas o nível que os zagueiros estão apresentando, o erro de decisão, de intensidade, tá brabo, né? O cara nunca ia falar uma parada dessa, né? Vamos ser realistas aqui, não faria o menor sentido. Então era esperado a fala do Alessandro Brito, mas é notório que a gente tem sim fragilidade no setor, embora tenhamos muitos jogadores. Lembrando que o Pablo está de volta, né, depois de uma lesão grave, muscular, mas ele está de volta e vai estar relacionado para a partida de hoje. Não deve ser titular, claro. Dá para a gente imaginar que o Arthur Jorge não vai fazer isso, mas vai estar disponível como uma opção no banco de reservas. Que bom, né? Tomara que o departamento médico do Botafogo fique vazio, porque isso vai ajudar demais. Agora, olha só, uma outra questão aqui envolvendo ainda Alessandro Brito que eu quero trazer para vocês são falas do dirigente, né, do nosso Head Scout, em relação à Copa do Brasil e essa sequência de jogos no Rio de Janeiro, como isso vai ser positivo para a gente poder seguir desenvolvendo o trabalho com Arthur Jorge. Abre aspas. Sobre o confronto, não tenho o que dizer. É um adversário difícil, atual campeão baiano. É um confronto difícil. Vamos ter uma sequência de jogos em casa. Isso é um fato positivo. Vamos poder treinar.
É algo que o Arthur tem batido na tecla. Para nós é positivo fazer esse primeiro jogo em casa. E de fato o Botafogo vai ter uma sequência de 7 partidas no Rio de Janeiro. A gente vai ter o jogo contra o Flamengo sendo o único como visitante nesse período. Tá? A gente vai jogar no Maracanã. Mas antes disso tem o Atlético Goianiense, tem o Juventude. Você ainda vai enfrentar o Universitário e a LDU pela Copa Libertadores. Vai ter o Vitória pela Copa do Brasil. Então tem jogo pra caramba aí, sem você precisar se preocupar com viagem. E quando você não precisa se preocupar com viagem, você ganha um dia a mais de treino. Agora, um dia a mais de treino a gente vai ganhar de qualquer maneira, irmão, porque o Arthur Jorge decidiu implementar treino no dia de jogo. Isso não é muito comum, não é uma prática comum aqui no futebol brasileiro. O Abel Ferreira já fez isso. Eu lembro que o Lothar Matheus, quando comandou a equipe do Atlético Paranaense, também chegou a fazer isso, gerou todo um bafafá na época. Porra, treino em dia de jogo, que não sei o quê. Claro que não é aquele treino intenso pra caramba, de repente é só uma passagem geral por bola parada, ofensiva, defensiva, uma coisa assim mais leve. Mas ele decidiu fazer isso para poder ganhar mais um dia. Pelo menos mais algumas horinhas ali, né? A gente vai ter o jogo hoje logo mais, mas nem por isso não é um dia de trabalho normal para a gente poder fazer o treinamento e continuar se preparando. Dentro desse cenário, desse contexto onde o Arthur Jorge não tem tempo praticamente nenhum, é uma medida que eu entendo ser acertada. Vamos ver, claro, se a gente vai ter algum impacto na performance do Botafogo a nível físico. É bom ficar de olho nisso, mas repito, não é um treinamento para você tirar a casca dos jogadores, sabe? Não é nada disso. É para você realmente fazer o time, de repente, ter uma percepção mais apurada da bola parada, de algum detalhe que vai ser importante para o jogo do dia. Isso acontece mais na Europa, não no futebol brasileiro, mas tomara que dê um resultado positivo, verdade seja dita, né? Vamos torcer aqui para funcionar essa novidade aí do treinador Arthur Jorge. Agora, ó, um outro ponto que eu quero destacar aqui é o mercado da bola. A gente teve já algumas saídas do Botafogo, você sabe disso. O Janderson foi vendido ao Vitória por 5 milhões de reais. E o Botafogo ainda vai ficar com 30% dos direitos econômicos. Tu vê como é que foi um negócio muito bom, né? Dentro de campo não deu resultado, não trouxe aquele resultado que poderia ser, né? A gente sabe disso, a performance do Janderson deixou a desejar. Mas ele foi contratado por 250 mil, cara. E está saindo por 5 milhões de reais. É inegável que as cifras envolvidas nesse negócio são altíssimas, ainda mais quando você pensa no valor que o Botafogo pagou para tirar o Janderson lá da Série D, 4ª divisão do futebol brasileiro. Então foi um acerto. Por esse prisma foi um acerto, mas agora, do ponto de vista de retorno técnico dentro de campo, aí não. O Janderson fez mais de 40 jogos com a camisa do Botafogo, 4 gols, 4 assistências, realmente assim, não agregou a qualidade que de repente poderia vir a agregar. Enfim, a gente vai ter que esperar o Igor Jesus chegar no meio do ano para a gente poder ter o reserva do Tiquinho Soares, ou mesmo o titular, né? Porque se o Tiquinho Soares jogar o que ele vem jogando, que é um nível bem abaixo daquilo que é esperado, o Igor Jesus pode muito bem chegar e colocar o Tiquinho no banco, né? Mas por hora a gente vai ter ali Tiquinho e Matheus Nascimento. Pois é, isso é um erro de planejamento da diretoria, não dá para a gente pensar de uma maneira diferente, porque quando você chega no Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, vai vir Copa do Brasil e o reserva imediato do Tiquinho é o Matheus Nascimento, é porque a diretoria falhou em buscar um jogador para essa posição, né? Deixou só para o segundo semestre, mas a gente tem uma janela importante até lá, onde o Tiquinho Soares precisa dar conta do recado, porque o Matheus Nascimento realmente ficar esperando alguma coisa nesse momento fica difícil. Vou torcer, claro, se ele entrar em campo, vou torcer para ele fazer chover, meu irmão, jogar pra cacete e tal, mas tá difícil imaginar que isso vai acontecer. A verdade é essa, né? Agora, olha só, um outro ponto que vale destacar é a saída do Emerson Urso, tá? A gente já teve ali o empréstimo do Raí, teve a venda do Janderson, o empréstimo do Newton, o empréstimo do Gabriel e o Emerson Urso é mais um jogador a deixar o Botafogo em formação do GE. Ele vai disputar a Série B pela equipe do Vila Nova. Já foram 5 baixas, não dá nem para chamar assim, né? 5 saídas do Botafogo, vamos falar dessa maneira, e de repente ainda cabe mais, hein? O Diego Hernandes, talvez, o Jacob Montes, isso aí já seriam 7 jogadores deixando o Botafogo. Será que a gente vai ter alguma novidade em relação a isso? Mais alguma novidade, né? Em relação a isso, em relação a essa parte do mercado? Será? Não sei, vamos ver. Que tem jogador para deixar o Botafogo? Tem. Qual vai ser a visão do Arthur Jorge sobre isso? A gente só vai saber a conclusão dessa história até amanhã, dia 19 de abril, quando se encerra a janela doméstica do futebol brasileiro.
que você acha sobre isso, Fogão? E sobre todas essas questões que eu trouxe aqui, né? Deixe seu comentário aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião sobre isso. E lembre-se, daqui a pouquinho tem mais conteúdo aqui no canal. Você é sempre nosso convidado. Fechou? Um grande abraço e até daqui a pouco.